programa que a gente vai utilizar é o Kindle Create. Ele é um programa gratuito do próprio Kindle, né, da própria Amazon. Vou estar deixando o link aí embaixo, ou você só jogar Kindle Create no Google que você acha. Tem opção para PC ou para Mac, você vai achar que for melhor para você. Essa instalação é super simples, não tem nem por que mostrar aqui. Basicamente só ir avançando e concluir. Então não tem nenhuma dificuldade. Quando você abrir o Kindle Create, né, ele vai vir assim. Não vai ter nada aqui, né? Esse aqui é só um teste que eu já fiz. Mas basicamente, vem aqui em criar um novo e escolha. Aqui no Kindle a gente tem 3 opções, né? A diagramação, que é o que a gente vai fazer. Temos a opção de história em quadrinhos, que também é muito da hora. E eu quero mostrar depois, fazer um vídeo só sobre ela. É muito da hora fazer isso aqui. E nós temos o layout fixo, né? Que é mais para revistas e alguns detalhes mais específicos. Né? Já é um trabalho um pouquinho mais difícil de fazer. Mas também vale um vídeo futuramente. Basicamente, vamos escolher aqui. Aqui em selecionar arquivo, ele mostra .doc, né? Que aqui é o arquivo do Word. Basta você selecionar o arquivo que você quer. Então eu já tenho um aqui que eu vou usar como referência, né? E aqui é só você aguardar a exportação. Isso aqui pode demorar dependendo do tamanho do seu arquivo, do número de páginas e tudo mais. Então eu vou dar um corte aqui, quando terminar eu volto, beleza? E beleza, nosso arquivo abriu aqui. Isso aqui é um conto que eu escrevi faz um tempinho aqui. Inclusive eu já subi ele na Amazon. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aí embaixo. Mas eu cheguei a fazer algumas modificações nele, como criar alguns capítulos aqui, só para mostrar alguns exemplos que a gente pode fazer aqui dentro do Kindle Create, beleza? Mas basicamente nós temos aqui o corpo do texto, né, que você escreveu até o final, aqui sem problemas. E vamos partir para algumas propriedades. O Kindle ele tem muitas ferramentas, mas a que você mais vai usar vai ser propriedades de texto. Aqui do lado, essas vão ser as ferramentas que você mais vai utilizar. Então vamos começar direto por elas. Basicamente nós temos aqui título do capítulo. Né? Então se a gente selecionar aqui, a gente pode marcar título do capítulo, mesma coisa aqui, ó, capítulo 2. Isso aqui vai ser importante porque eu vou mostrar depois para vocês como vocês podem fazer um índice automático aqui dentro. Então essa opção de você selecionar capítulos é muito impactante. Se você tiver capítulos, nesse caso aqui, o meu é um conto, né? Então não teria capítulos. Eu adicionei esses capítulos aqui somente para mostrar aqui no vídeo. Mas basicamente nós temos também a opção de subtítulo do capítulo, né? Nós podemos selecionar um trechinho aqui e colocar como subtítulo, né? Ou também com o primeiro parágrafo, aí ele já entra uma letra capitular aqui. Temos a opção de subtítulo, nós temos a opção de citação em bloco, né? Isso é legal quando a gente pega um trecho aqui, a gente clica aqui, ele já cria como se fosse realmente uma citação, né? Diferente do texto normal, isso aqui é muito legal. A opção de poema, né? Ele já estrutura o seu texto numa diagramação básica de poemas, né? Que você vê em poemas padrão e tudo mais. Temos o separador, né? Ele é muito legal quando você quer basicamente separar. Essa é a função dele, né? Separar um texto de outro, né? Uma transição que você tenha numa história. Aqui, inclusive, eu tenho transições, né? Que eu poderia substituir aqui simplesmente por um separador, né? Ok. Isso aqui, como eu falei, né? Quando você quer fazer uma transição de cenas, quando um personagem está numa cena, ele vai para outra, você quer fazer esse corte aí, você não quer mostrar ele indo de uma cena para outra. Aí você usa esse separador. É uma boa, tá? Use sempre que precisar. Nós temos a opção de citação de abertura. Essa citação de abertura, ela é muito legal quando você tem uma frase de alguém famoso e tudo mais sobre algum determinado tema, né? Geralmente isso acontece muito em livros antigos, quando você tem uma citação de uma frase de alguém famoso e tudo mais, você pode colocar ela aqui, né? Ela vai ficar desse jeito. Crédito da citação aqui também, ó. Se eu adicionar aqui em cima, que esse aqui é a minha citação, e esse aqui é a pessoa aqui, meus créditos, né? Então ele vai ficar desse formato, tá? Basicamente você veria assim geralmente na maioria dos livros, né? Entre aspas, a citação, depois por quem foi essa citação. Aqui a gente já passou por todas, né? Tudo é simplesmente autoexplicativo, né? O nome já diz o que ele faz, mas basicamente você só ir clicando e marcar o que você quer. Vamos então para a próxima parte, que também é uma parte muito importante, que é a formatação, tá? A formatação, basicamente, a gente pode selecionar se nosso texto vai ser em itálico, em bold, né? Na verdade, em itálico ou sublinhado, né? Dá para selecionar as 3 opções se a gente quiser. Tamanho do texto também, né? Aqui o tamanho do texto ele é muito interessante porque no Kindle as pessoas elas podem selecionar o tamanho que elas querem para o texto. Eu já vou mostrar com essa opção aqui para vocês. Mas no Kindle a gente seleciona a pessoa, o leitor, né? Ele pode selecionar qual é o tamanho que ele quer. Mas aqui você pode selecionar um tamanho fixo para o seu texto. Então pode ser que esse texto aqui, independente do tamanho que a pessoa mude, ele vai ficar maior. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou selecionar esse texto aqui, vou colocar um tamanho grandão e vou deixar aqui só para exemplo, para quando a gente for visualizar, vocês possam ver que independente do tamanho do texto, esse texto ele sempre vai ficar maior. Sempre vai ficar maior que esse aqui. Nós temos a opção de cor, né? Então, mesma questão. Se eu selecionar tudo isso aqui e modificar a cor dela, independente, ele vai sempre ficar com a mesma cor, tá? Nós temos aqui a opção de tipo de fonte. Aqui é interessante, por quê? Como eu falei antes, a pessoa ela pode escolher o tamanho do seu texto, que ela vai ler, se ela quer um texto pequeno, se ela quer um texto grande. Ao mesmo tempo que ela também pode escolher a fonte que ela gosta. O Kindle ele dá algumas opções de fontes para a pessoa escolher, então ela pode selecionar e tudo mais. Mas quando você seleciona
esse aqui, tipo de fonte, você pode escolher uma fonte específica para aquele tipo de texto. Né? Então, vou colocar aqui monospace, também vou colocar aqui só para a gente pré-visualizar. Na pré-visualização a gente pode mudar a fonte, mas essa fonte aqui ela vai se manter. Então, quando você quer, às vezes, fazer, como eu falei, uma citação, né, de alguém, você não quer que essa fonte mude, você pode selecionar aqui, né, uma fonte específica e essa fonte ela vai ficar independente se a pessoa trocar ou não a fonte, beleza? Aqui a gente tem opções avançadas de fontes, né? Então, basicamente, aqui a gente tem um taxado, né, aqui para diminuir o tamanho da fonte, para aumentar. Temos também a opção de todas as fontes serem maiúsculas ou todas as fontes serem minúsculas, e também a opção de capitalizar cada palavra, ou seja, a primeira letra de cada palavra ela vai ficar maiúscula. Pode ser interessante dependendo do que você está buscando, mas eu prefiro deixar em nenhuma aqui mesmo. Cor de realce, aqui é basicamente aqui é como se fosse tivesse grifado, né, o texto. Aqui eu não acho tão legal, mas vai depender do que você quer, né, para sua história. Espaçamento da letra, temos a opção aqui de espaçamento da letra. Basicamente você vai espaçar uma letra entre uma e outra, né? Vai deixando um tamanho maior. Como vocês estão vendo aí. O máximo aqui é 6, tá? Mas não use isso aqui, tá? Deixa no 0 mesmo, que é melhor. Parágrafo, aqui, opções comuns que você encontra em qualquer editor de texto. Então, alinhado à esquerda, alinhado ao centro, alinhado à direita e justificado. Beleza, agora nós temos a opção de letra capitular, que é basicamente essa aqui, tá? Se eu selecionar vou vir aqui mais pra baixo, que ele já tá meio zoado ali em cima. Mas, deixa eu pegar um texto aqui. Beleza, aqui. Quando eu ativar a letra capitular, ele vai sempre pegar a primeira letra, né, do texto e deixar ela muito maior. O meu conselho é você deixar ele aqui em 2, tá? 2 ou no máximo 3, que eu acho que fica melhor, tá? E aqui em opção de uma, aqui ele vai selecionar até 3 fontes, aqui é o máximo, tá? 3 palavras, 3 letras na verdade, da primeira palavra. Pra ser bem sincero, eu aconselho você deixar aqui em 1 e entre 2 e 3, vai dependendo do que você quer, mas eu prefiro deixar em 2 e 1, tá? Assim acho que fica uma letra capitular boa. E geralmente a gente vai utilizar no começo de um capítulo, nada no meio do texto assim fica feio, tá? Geralmente no começo do capítulo. Recurso, né? Aqui a gente tem o primeiro recuo para direita, para dar esse espacinho, o recuo para esquerda e o recuo da primeira linha. Beleza? E a última opção aqui é o espaçamento. O espaçamento ele vai ser a distância entre esse parágrafo e esse aqui, no caso entre as linhas, né, que você tiver selecionado. Já essa opção aqui de baixo, ela vai ser para você afastar as linhas que estão selecionadas, tá? Você aumentar ou diminuir. E já essa daqui também é para diminuir de baixo. Essa aqui é de cima, essa aqui é de baixo e essa aqui é a que tiver selecionado. Beleza, nós passamos por toda a parte de formatação. O Kindle, ele é até que bem completinho, vou dizer, mas não é algo gigantesco, assim, até porque qualquer uma pessoa pode mexer aqui, como eu falei, é um programa gratuito. Antes da gente mexer nessas partes aqui de elementos pré-textuais, corpo, elementos pós-textuais, vamos ver uma ferramenta muito importante que você vai usar muito aqui dentro, que é essa aqui, pré-visualizar. Beleza, nosso preview abriu aqui e nós temos uma visão de como seria o nosso próprio Kindle, né? Recebendo o nosso livro no Kindle. Então nós podemos ver todas as alterações, como o separador, né, que eu coloquei aqui, a letra capitular aqui no meio. E vamos partir primeiro. Aqui em cima nós temos a opção de ver o livro em tablet, telefone e no próprio e-book Reader, né? No próprio e-reader Kindle. Um detalhe que eu quero atentar aqui é que nas opções de tablet e telefone, eu vou vir aqui direto para o final do livro, porque eu tenho uma imagem minha aqui e também uma imagem da capa, só que sem o texto aqui da capa. Você percebe que em tablet e telefone a imagem ela fica colorida, mas do e-reader ela fica em preto e branco. Se você já tem o costume de ler o Kindle, você já tem essa noção, né? Toda a imagem ela vai ficar em preto e branco. Por que eu tô me atentando a isso? Por quê? Às vezes você pode selecionar uma imagem para estar dentro do seu e-book e essa imagem ela não fica legal em preto e branco, tá? Então, às vezes você fez ali a sua imagem, né, em colorida e ficou bonita e tudo mais, mas quando você joga pro e-reader, ela fica simplesmente, não dá para enxergar. Então, você tente se a imagem que você está utilizando, ela tá funcionando no preto e branco, tá? Porque a maioria das pessoas que forem ler pelo Kindle vão ver em preto e branco, tá? Até a imagem só, ver se tá legal e tudo mais. Beleza. A outra opção aqui é basicamente orientação, não tem muito o que dizer, né? É para virar ou não, então você consegue ver como é que tá ficando. E chegando na parte mais importante dessa pré-visualização, que é a fonte e tamanho. Eu vou voltar aqui, no primeiro capítulo aqui, fake que eu criei. Como vocês podem ver, aqui tá a fonte grande que eu tinha marcado aqui, né? Que eu queria que essa fonte ela fosse maior que essa aqui e também que esse texto aqui ela fosse com uma fonte diferente do texto normal. Se eu selecionar primeiro o tamanho, e colocar aqui, por exemplo, tamanho 9,
o texto aumentou, né? Ficou bem maior, mas aqui a relação entre esse texto e esse texto aqui continua a mesma. Esse texto vai ficar menor, esse texto aqui vai ficar maior, independente do tamanho que a pessoa selecione. Pode escolher o tamanho menor, que esse texto ainda vai ficar maior e esse aqui ainda vai ficar menor, tá? Então aqui você pode selecionar um tamanho específico que você queira para um trecho do texto, tal. Eu sempre aconselho que você deixe um tamanho padrão, tá? Se você não quiser essa diferença, deixa um tamanho padrão, porque aí a pessoa escolhe no Kindle qual o tamanho que ela quer ler, qual tamanho fica mais confortável para ela ler. E mesma coisa aqui com a fonte, tá? Eu vou comentar um pouco o tamanho aqui. Vocês podem perceber, aqui tá uma fonte, essas duas fontes são as mesmas, tá? E essa aqui é uma fonte diferente. Se eu clicar aqui para alterar a fonte, eu vou colocar aqui uma futura, por exemplo, vocês podem perceber que essa fonte aqui se manteve, mas essa aqui alterou. Então se eu passar por várias aqui, vocês vão vendo, ó, que elas vão alterando, mas essa aqui permanece a mesma. Então você pode fazer, como eu falei, uma estratégia aí de ter algum trecho que você queira, em específico que você queira como a fonte. Então é basicamente vir aqui, ativar a fonte e escolher a fonte que você quer. Aqui nós temos o índice, né, para trocar de capítulos, né, basta eu clicar aqui. Ele já criou esse índice, por quê? Eu vou voltar aqui, vou fechar essa previsualização pra gente falar sobre índice mesmo. Por que ele criou esses índices, né? Se eu vim aqui, vocês lembram que quando eu selecionei esse capítulo 1, eu vim aqui em elementos e escolhi o título do capítulo, né? Mesma coisa aqui, título do capítulo. Se eu pegar um trecho aqui, por exemplo, esse aqui, e clicar em título do capítulo, observem aqui, ó, desse canto aqui, que ele vai aparecer aqui, ó. Quando a gente for pré-visualizar de novo, ele vai estar aqui, ó, como índice. Então ele vai direto pra cá, tá? Então sempre que você quiser adicionar um capítulo, basta você selecionar o texto que você quer, vir aqui e selecionar o título do capítulo. Ele vai criar um índice automático. Porém, também temos os elementos pré-textuais. Se nós clicarmos aqui nesse maisinho, nós temos a opção de página de título, né, que é muito interessante você adicionar o seu título, né? Aqui são as informações que você teria numa falsa página de título de um livro normal, né? Título, subtítulo, nome do autor, editor e tudo mais, criar página. Essa é a primeira página. Quando a gente clicar aqui para visualizar, vai ser a primeira página que a gente vai ver, a pessoa vai ver quando ela abrir o Kindle, tá? O título e o nome da pessoa. Passando por tela. Aqui eu já tinha, né? Já tinha escrito lá no Word, então ele apareceu aqui 2 vezes. Mas eu não precisava ter isso aqui se eu quisesse. Era só criar uma página de título aqui e já teria tudo normal. Também temos a opção de direitos autorais, dedicatória, epígrafe, índice, prefácio, introdução, prólogo, apresentação e página padrão. Se a gente vier aqui em índice, ele já vai criar o índice baseado nos capítulos que a gente tem aqui, tá? Então por isso que eu recomendo que você faça o índice por último. Pega todos os capítulos do seu livro, coloca lá com a opção de título do capítulo, tá? Aí no final, quando você terminou de digitar, você vem aqui e cria um índice, né? É só clicar em OK, ele já vai criar o índice, tá? Com essas páginas. Deixa eu vir aqui para visualizar novamente. No índice a gente consegue já ir direto, né? Se a gente clicar aqui, ele já vai direto. No índice, né? Ele já fica marcado aqui, mas também após o texto, então a gente consegue ir direto para as partes que a gente quer. Então o índice eu considero você fazer por último, né? No seu texto. E temos outras opções, como eu falei, dedicatória, epígrafe, prefácio. E aí você vai adicionando conforme você desejar. Então nós temos o corpo do texto e elementos pós-textuais. Se a gente vir aqui, livros desse autor, isso aqui é interessante, né? Se você quiser adicionar um outro livro que você já tem na Amazon, você pode vir aqui, adicionar, colocar o link dele aqui e criar uma página. Ou seja, ele vai criar um textinho, né? O nome do livro. Na hora que a pessoa clicar, ela já vai direto lá para a página da Amazon para poder comprar o livro. Então você pode colocar aqui vários outros livros que você já tenha, né? Então você pode fazer um marketing interno desse seu e-book, que é muito legal. Nós também temos a opção de sobre o autor, que é basicamente uma página de bibliografia, né? Falando sobre quem é você. Livros dessa série é basicamente quando você tem outros livros, né? Esse aqui é um livro 2, 3, 4, você consegue colocar os outros livros que a pessoa lê. Elogios ao autor, epílogo, pós-fácil, agradecimentos, página padrão. Todos esses aqui são autoexplicativos, né? Você ir clicando e ele já cria, né, um epílogo aqui para você, elogios ao autor, você precisa colocar o nome da pessoa, o texto, né, que a pessoa falou e uma atribuição e tudo mais. Então não tem muito erro, basta você clicar aqui e adicionar. E nós temos o nosso e-book, né, que tá bem feio para falar a verdade, porque eu utilizei todas as opções que nós tínhamos aqui. Quando você for montar, realmente faça com cuidado, faça com tranquilidade. O Kindle, ele não é um programa difícil, como vocês poderam ver. São poucas ferramentas e as ferramentas são bem simples. Todas as ferramentas são bem didáticas, né? E se você já trabalha com Word, boa parte dessas ferramentas aqui você já conhece, né? São ferramentas comuns em praticamente qualquer editor de texto. Então vai ser muito tranquilo você diagramar e tudo mais. Eu posso vir aqui depois fazer um título dando dicas de diagramação mais avançadas. Essa aqui foi mesmo um básico que, se você seguir, você já tem o suficiente para produzir um e-book realmente legal,
realmente bom. Não essa zoeira que eu fiz aqui, mas porque eu utilizei tudo que o programa estava oferecendo. Então basicamente você terminou de diagramar, já fez tudo certinho, todo o seu e-book tá bonitinho, melhor que isso aqui, tá na hora de você exportar. Aqui em cima nós temos a opção de exportar, salvar também, né? Eu aconselho sempre que você salve o seu projeto e exportar. Exportar nós temos duas opções, KPF e EPUB. Eu aconselho que você selecione as duas opções, tá? O KPF, né, ele é a opção mais recomendada para o Kindle, e quando você for subir seu livro lá na Amazon, eu aconselho que você utilize essa opção aqui, porque ela já vai vir com toda essa diagramação aqui que você fez, ela já vai vir toda trabalhada, né, como você viu aqui na pré-visualização. O EPUB eu gosto de ter como backup, se precisar, eu tenho o EPUB aqui, né, se o KPF por algum motivo não funcionar, eu tenho o EPUB aqui, então já precisa só clicar aqui em exportar e salvar. E se você está precisando subir o seu livro lá na Amazon e não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é esse que está aparecendo aí na tela, que é o vídeo que eu mostro como subir o livro lá, eu mostro todas as etapas do Kindle, são 3 etapas, então eu mostro cada uma das opções, o que significa cada uma das opções, é o vídeo mais visto aqui do canal, então eu vou deixar ele aqui nas celas finais, nos cards, na descrição e no primeiro comentário fixado para você poder assistir. Então, terminou de exportar aqui, terminou de diagramar na verdade, diagramou tudo certinho, bonitinho, dá um pulo lá, assiste aquele vídeo e sobe o seu livro lá, e não só isso. Comenta aqui, eu quero que você comente aqui qual que é o seu livro, sabe? Comenta aqui qual que é o seu livro pra gente saber, pra gente conhecer você como autor, como autora. E eu quero ler, vou comentar todo mundo aqui, beleza?